Fala galerinha, aqui quem fala é o Duncan. Para quem não me conhece, eu sou esposo da Gabriela e também sou conhecido como Mano DK. E aí, tudo bem com vocês? Então toca aqui. Yeah. Bom, a Gabriela me deu uma missão para essa semana tá passando uma mensagem para vocês. Eu vou dizer algo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte é não deixar de cultuar a Deus. Bom, como vocês sabem, nós estamos passando por um tempo difícil, onde há uma epidemia pelo mundo e muita coisa mudou. Os comércios, as escolas e as igrejas também fecharam. Porém, isso não é motivo para que nós deixemos de cultuar a Deus. Gostaria de compartilhar aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, onde diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Já emendando aqui também 1 Coríntios 3,16, que diz: Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Bom, como a gente viu, Deus ele não habita no templo construído pelos homens, ou seja, na igreja, naquele espaço físico, e sim ele habita dentro de cada um de nós. Por isso nós não podemos deixar de cultuar a Ele somente por não estar indo aos cultos presenciais. É importante reservar um tempo para cultuar a Deus. Lembrando que há uma diferença entre a vida devocional e cultuar a Deus. Devocional é o momento onde a gente tem a nossa leitura bíblica diária ou um momento que a gente separa para fazer uma oração. Porém, o cultuar a Deus deve ser semelhante a um culto de domingo. Um momento onde a gente se separa somente para Deus, onde a gente busca saber o que Ele tem para dizer e revelar a vontade dEle. Assim como o pastor pregava na igreja, nós também podemos fazer isso na nossa casa. Mesmo não estando na igreja, Deus continua falando com o seu povo. Então esse momento de cultuar a Deus deve ser um momento onde a gente tem uma leitura e uma imersão maior. Assim como no culto, sem nenhuma distração, somente para saber o que Deus tem a dizer, um momento onde a gente separa somente para adorar e louvar a Ele. Nós não podemos deixar esse hábito morrer somente por não estar indo aos cultos presenciais. Existe a importância na nossa vida devocional, mas também é de extrema importância que nós continuemos a cultuar a Deus. O segundo tópico é: não seja individualista. Devemos tomar cuidado com esse afastamento dos cultos presenciais para não criar um pensamento individualista, que nos leva a pensar que nós não precisamos congregar com outras pessoas ou participar com elas de um culto. A própria Bíblia diz em alguns versículos sobre a importância dessa união das pessoas. Vou ler aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Vou ler também aqui em Eclesiastes capítulo 4, os versículos 9 e 10, que dizem assim: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E também em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que diz assim: Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, estou ali com eles. Como podemos ver, é de extrema importância que haja a união das pessoas, porque um pode ajudar o outro, um pode incentivar o outro, e Deus também habita onde há pessoas reunidas em seu nome. Por isso não podemos ter um pensamento onde nós só precisamos de nós e Deus para viver, pois a vontade de Deus nunca foi que as pessoas vivessem sozinhas. Podemos ver isso desde o começo da Bíblia, onde Adão estava sozinho e Deus fez uma companheira para ele. Nós fomos criados para viver em comunhão. Somos todos irmãos e devemos ter amor um pelos outros. Os planos de Deus não são individuais. As promessas dele não é para uma pessoa só, mas sim para todo o seu povo. Por isso não podemos de forma alguma nos distanciar das pessoas, achando que não precisamos delas. Somente a nossa vida com Deus é o bastante. Isso é errado, porque a vontade de Deus não é que nós vivamos dessa forma. Para finalizar esse pensamento, eu vou ler com vocês em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, dizem assim: Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo,
por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Se você continuar essa leitura, ele vai explicando que cada pessoa tem uma diferente função no reino de Deus, né? Cada um pode fazer algo pelo reino, ou seja, cada um pode pregar, pode ajudar e etc. Dessa forma, nós podemos ver novamente que é importante a união das pessoas, que cada um tem um propósito, que cada um tem algo a acrescentar no reino de Deus. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa caminhada e não podemos pensar com um pensamento de alguém individualista. E agora indo para o terceiro e último tópico, que se chama Cuidado com o que você escuta. A palavra de Deus nos adverte em alguns versículos também para tomarmos cuidado com o que é pregado e com o que nós escutamos. Ela nos alerta sobre falsos profetas e coisas que não convêm com o verdadeiro evangelho. Neste tempo de quarentena é muito comum ver vários vídeos falando sobre a palavra de Deus, vários pregadores, várias pessoas falando coisas diferentes. Porém, devemos nos atentar sempre a estar junto com a palavra, comprovando o que é pregado. É necessário consultar as Escrituras. A própria Bíblia nos ensina a fazer isso. Em alguns versículos como Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Como nós vemos aqui, os bereanos são elogiados por ter este ato de ouvir a palavra, porém conferir se ela condiz ao que está escrito nas Escrituras, pois não podemos nos deixar levar apenas pela palavra do homem. É sempre necessário conferir se o que é pregado está de acordo com as Escrituras. E em Romanos, no capítulo 16, o versículo 17, diz assim: Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, diz: Meus amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalham por toda parte. Bom, como nós podemos ver, a Bíblia nos adverte a tomar cuidado com o que é pregado. Neste tempo, onde há muita liberdade, onde há muitos vídeos, muitas opções, nós devemos estar atentos ao que é pregado e não levar diretamente ao nosso coração qualquer palavra que é proferida, pois dessa forma podemos nos levar ao engano e sair do caminho do verdadeiro evangelho. Vejam bem, não estou encorajando vocês a sair dizendo que qualquer pessoa que prega é mentirosa, mas sim examinar isso nas Escrituras. É necessário ouvir a palavra e depois examinar, ver se realmente condiz, abrir a Bíblia, ler não só o versículo que foi pregado, mas todo o contexto e pedir sempre a direção de Deus para revelar a verdade em nossos corações. A Bíblia também fala em Oséias sobre o povo que perece por falta de conhecimento. Então nós devemos ter cuidado com isso. Nós sabemos que toda a verdade está escrita na Bíblia. Então a Bíblia sempre tem que ser a nossa base e o nosso fundamento. Eu creio que há muitas pessoas na internet que usam esse meio para pregar a verdade. Isso é muito bom. Porém, vamos usar isso com sabedoria. É interessante ver o que Deus tem revelado para pessoas em diferentes locais e situações. Isso pode nos ajudar a crescer espiritualmente, porque cada pessoa pode ter algo a acrescentar a você vindo de Deus. Porém, volto novamente a dizer, é necessário sempre examinar para ver se a palavra condiz com a Bíblia. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Que vocês tenham essa sabedoria e possam discernir tudo o que é pregado nesses tempos e possam crescer espiritualmente. E quando essa pandemia acabar, todos nós estejamos mais fortes e mais maduros espiritualmente. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!